Olá! Hoje vamos começar a estudar uma área do direito civil que se molda no nosso dia a dia chamado direito das coisas. Sejam bem-vindos à matéria, que vai muito além da teoria, pois trata de uma relação direta e concreta entre pessoas e bens. Nesta jornada, nós vamos entender a diferença essencial sobre um direito e um objeto, sobre um direito que vincula pessoas. A posse, vamos falar da posse, vamos falar da propriedade, vamos falar dos direitos reais sobre coisas alheias. Este estudo não é sobre memorizar artigos, mas sobre compreender a lógica por trás das relações jurídicas que todos nós estabelecemos com o mundo material. Tá? Então vamos começar. Na unidade 1, nós vamos falar sobre o estudo introdutório dos direitos reais e das coisas. Qual é o conceito do direito das coisas? O direito das coisas, ele é também conhecido como direito real. É um ramo do direito civil que estuda e regulamenta a relação jurídica entre as pessoas e as coisas. Ele estabelece as normas sobre como os bens materiais e imateriais podem ser apropriados, utilizados, desfrutados e transferidos. Em relação jurídica de uma pessoa com uma coisa, se confere ao titular um poder direto e imediato sobre a coisa, que é oponível à coletividade. Qual a distinção entre direitos reais e direitos pessoais? A distinção entre direitos reais e pessoais, ou obrigacionais, é uma das divisões mais fundamentais do direito privado. A principal diferença, ela reside na natureza da relação jurídica estabelecida. Enquanto os direitos reais, eles vinculam uma pessoa a uma coisa, os direitos pessoais, eles vinculam uma pessoa a outra pessoa. Com relação aos direitos pessoais, os direitos pessoais, eles também são chamados de direitos de crédito ou obrigações. São vínculos jurídicos que conferem a uma pessoa, o credor, o poder de exigir uma prestação de outra pessoa, o devedor. O objeto desses direitos pessoais é a prestação ou a conduta do devedor. Os sujeitos é o sujeito ativo, que é o credor, e o sujeito passivo, que é o devedor, ambos determinados. A oponibilidade tem eficácia apenas entre as partes envolvidas, ou seja, interpartes. Terceiros não podem ser obrigados a cumprir prestação. Quanto à fundamentação legal dos direitos pessoais, ele está contido no Código Civil, na parte Teoria Geral das Obrigações, no livro 1 da parte especial, Direito das Obrigações, a partir do artigo 233, que trata da obrigação de dar, fazer e não fazer. A regulamentação dos contratos está prevista no livro 1 e 2 da parte especial. Os direitos reais são os direitos das coisas. Os direitos reais, eles são o poder jurídico de uma pessoa sobre uma coisa, que é exercido de forma direta e imediata. O objeto dos direitos reais é a coisa em si, seja ela material ou imaterial. O sujeito ativo, ele é o titular do direito, e a coletividade, que é um sujeito passivo universal e que tem o dever de abstenção, respeitar o direito do titular. Quanto à oponibilidade, tem eficácia contra todos, ou seja, erga omnes, o que significa que o titular do direito pode exigi-lo de qualquer pessoa que os desrespeite. A fundamentação no Código Civil, ela está contida no livro 3. Existe uma lista exaustiva dos direitos reais, né? A partir do artigo 1225, e o conceito de posse, que é uma situação de fato protegida que pode levar a um direito real, que está contido no artigo 1196. Ao final nesta unidade também temos um quadro comparativo, que fala a diferença entre os direitos pessoais e os direitos reais. Quais são as características fundamentais dos direitos das coisas ou direitos reais? As características são o absolutismo,
o direito de sequela, a tipicidade ou números clausos, publicidade, preferência. São esses, no caso, as características. Agora vamos explicá-las de um a um. O absolutismo é a eficácia erga omnes. O direito real, ele é oponível a todos, ou seja, ele é erga omnes. Isso significa que o titular do direito pode exigir de qualquer pessoa que respeite seu poder sobre a coisa. Por exemplo, um proprietário de um imóvel pode impedir que qualquer pessoa o invada ou perturbe a sua posse. O direito de sequela, ele se constitui no seguinte fato: ele é a faculdade do titular de perseguir a coisa e a reaver o poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Um exemplo é o seguinte: um credor, com uma garantia real, como uma hipoteca, ele pode executar um imóvel para receber seu crédito, mesmo que o bem tenha sido vendido para um terceiro. O comprador do imóvel com a hipoteca, ele não pode alegar que não era parte do contrato original. Já em um direito pessoal, se o devedor ele transfere um bem, o credor quirografário, ou seja, sem garantia real, ele não tem qualquer poder sobre esse bem para satisfazer o seu crédito, precisando se contentar em processar o devedor original. Quanto à tipicidade ou número clausos, os direitos reais, eles são aqueles taxativamente previstos em lei, ou seja, não podem ser criados por convenção entre as partes. No Brasil, o rol dos direitos reais ele está especificado no artigo 1225 do Código Civil. Esse princípio ele garante segurança jurídica, pois os terceiros têm conhecimento prévio das garantias e ônus que podem recair sobre os bens. Quanto à publicidade, a validade e eficácia dos direitos reais sobre bens imóveis dependem, em regra, do registro no cartório do registro de imóveis. A publicidade desse ato, ele torna o direito de conhecimento de todos, evitando fraudes e conferindo segurança às transações. Preferência. Nos direitos reais de garantia, como penhor e hipoteca, o credor que possui um direito real sobre um bem tem preferência no recebimento de seu crédito. Em relação aos demais credores não garantidos, ou seja, os quirografários, no caso de execução de bem. A classificação dos direitos reais. O direito civil brasileiro, de acordo com a Lei 10.406 de 2022, divide o direito das coisas em duas categorias: os direitos reais sobre coisas próprias e o direito reais sobre coisas alheias. Sobre coisas próprias são as propriedades. A propriedade ela é um direito real, mais completo e abrangente. Ela está determinada no artigo 1228 do Código Civil, que define que proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa. Usar é a capacidade de se servir da coisa. Gozar é o direito de perceber os frutos, os rendimentos da coisa. Dispor é a faculdade de alienar, vendê-la, doá-la, trocá-la, gravá-la, hipoteca ou penhor e até mesmo destruí-la. Reivindicar é o poder de reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Apesar de um direito amplo, a propriedade ela não é absoluta e deve ser exercido em consonância com sua função social, respeitando as leis e os interesses da coletividade, como a proteção ambiental e a utilização produtiva do solo. Os direitos reais sobre coisas alheias são direitos que limitam a propriedade de outra pessoa, conferida ao seu titular algumas faculdades inerentes ao direito de propriedade. Os principais são o usufruto, que concede à pessoa o direito de usar e gozar de um bem que pertence a outra por um tempo determinado ou por toda a vida. O uso e a habitação,
O direito de uso permite usar a coisa, mas de forma restrita, e a habitação autoriza a residir gratuitamente em um imóvel alheio. Ambos são restritos ao usufruto. A servidão, ela cria uma obrigação a um proprietário de permitir que o dono de um imóvel exerça certas utilidades em sua propriedade, como o direito de passagem para acessar uma via pública. Superfície. O dono do solo, ele cede a outra pessoa o direito de construir ou plantar em sua propriedade por tempo determinado, mediante ou não pagamento. Os direitos reais de garantia, eles são direitos criados para assegurar o pagamento de uma dívida. Se o devedor não pagar, o credor pode vender o bem dado como garantia para satisfazer. Os principais são o penhor, a hipoteca e a anticrese. O penhor seria garantia sobre bens móveis. A hipoteca, garantia sobre bens imóveis. E a anticrese, o credor recebe o direito de gozar dos frutos do imóvel do devedor para abater na dívida. Os artigos no Código Civil correspondentes, aos direitos das coisas são o artigo 1196 ao 1510, que abrange o livro 3º do Código Civil. O 1225, que apresenta o rol taxativo, Quanto à posse, é o 1196 e 1238 seguintes. Da propriedade, 1228, 1227 e 1225 são os artigos correspondentes. E quanto aos direitos reais sobre coisas alheias, o usufruto 1390 a 1411, o uso 1412 a 1413, habitação 1414 a 1416, servidão 1378 a 1389, a superfície 1369 a 1377. E os direitos reais de garantia, que tem o penhor, a hipoteca e a anticrese. O penhor está constando no artigo 1431 a 1472, a hipoteca 1473 a 1505 e a anticrese a 1506 a 1510. Então, chegamos ao final da unidade 1 e eu peço que vocês verifiquem o exercício correspondente à unidade no final deste vídeo. Obrigada!